tem mais de 20 anos que eu trabalho com a internet. E se hoje eu tô aqui é porque lá atrás eu comecei a partir da programação. E assim como foi o começo pra mim, pode ser pra você. Por isso que pra começar do jeito certo, a Dunk Code trouxe o pacote Full Stack pra você. Com ele você vai aprender a desenvolver sites, sistemas e aplicativos, mesmo que você não entenda nada sobre o mundo da programação. Lá você encontra o que tem de mais atualizado no mercado, porque são mais de 2.000 aulas que ensinam na prática pra você. Ainda conta com bônus exclusivos que ensinam como você pode lucrar muito nesse mercado. Você também recebe 4 certificados comprovando que você é fera na programação. E como a Dunk Code quer ver a sua satisfação, você ainda vai ter uma dupla garantia. Se você não estiver satisfeito, você vai ter 30 dias para enviar um e-mail para eles, pedir reembolso e receber todo o seu dinheiro de volta. E se até 2 meses você não conseguir desenvolver seus próprios sites ou aplicativos, a Dunk Code faz uma consultoria com você. E se mesmo depois da consultoria você não tiver resultado, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Aproveita agora, link na descrição. Olá e seja bem-vindo para mais um tutorial aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Bom, pessoal, eu vou ser bem sincero, o que aconteceu? Eu tava lá embaixo e aí eu tava com meu MacBook trabalhando, pá, e aí eu tive a ideia de trazer um tutorial sobre React aqui pro canal. É um tutorial simples, obviamente, né? Eu deixo a parte, vamos dizer assim, completa e prática lá no curso, por causa que é onde tá a minha energia. Afinal, o YouTube aqui não me paga nada, eu faço aqui por amor pelo jogo mesmo. Então, se você gosta quando eu trago tutorial e esse tipo de conteúdo, se inscreve e dá like no vídeo. Só isso que eu te peço para eu saber que realmente você está gostando do negócio, tá? Então, sem mais delongas, espero que você goste desse tutorial e coloca aqui nos comentários o que mais que você quer ver aqui no canal, que eu vou ler depois e vou ter o maior prazer de, quem sabe, trazer aqui e responder você também, tá bom? Um forte abraço e bora lá! Ó, pessoal, então vamos começar vendo esse exemplo simples, tá, de React, que é basicamente quando você quer colocar diretamente o script na página. Inclusive, eu começo ensinando assim no pacote Full Stack, eu mostro alguns exemplos, que ao invés de a gente criar o projeto utilizando o npx, a gente importa manualmente os arquivos JavaScript do próprio React, tá? E aí você consegue já fazer isso direto, né? Que você daí tá importando aqui essas dependências. E basicamente tudo que daí você precisa, você escreve seu código React, é uma opção, tá? E daí para finalizar você precisa utilizar o Babel. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é o Babel. Obviamente que eu me aprofundo mais nisso daqui no curso. Eu não vou fazer desse jeito aqui porque a gente pode dizer que é interessante quando a gente está começando a trabalhar com React, não é a forma ideal, tá? Tanto que aqui o próprio título dessa página é basicamente adicionar rapidamente o React no site para você testar, ó, Add React in 1 minute, então é tipo para adicionar bem rápido no site, tá? Vocês podem dar uma olhadinha nessa página aqui depois também, Add React ao website. Então é um exemplo simples, por causa, como eu falei, já importa o JavaScript para o seu arquivo HTML aí. Aí depois esse daqui é o próprio script do React, para eles darem um exemplo pra gente. Aqui tem a opção de você renderizar daí, aqui no caso é o próprio código de exemplo, que a gente renderiza o like button, né, que é o componente. E aí depois tem aqui o que faz esse pequeno script, que é basicamente quando clica no botão de like, a gente troca o state e deixa como true. Tá? Isso é um dos princípios do React, a troca de estados, né? Bom, só que o jeito que eu vou fazer aqui é utilizando o próprio npx, então para você conseguir seguir esse tutorial você tem que ter o Node instalado na sua máquina, certo? Aqui no canal do YouTube eu já tem alguns tutoriais onde eu ensino a mexer no Node, beleza? E depois que você instalou a gente vai seguir esse simples guia que é bem tranquilo, certo? Então com o seu terminal aberto você vai escrever o seguinte, a gente vai criar um aplicativo React nesse diretório que eu tô, que no meu caso é Guilherme, certo? Eu vou digitar aqui o seguinte, ó, npx create react app e aí eu vou chamar de app test YouTube. Vamos criar. Beleza, pessoal, terminou aqui a instalação, demora um pouquinho, tá? Pelo menos no meu aqui geralmente demora um pouquinho. Enfim, agora o próximo passo é a gente navegar para dentro do diretório que tem aqui, ó, aqui tá até dando as instruções pra gente. E aí a gente vai navegar aqui para o cd app test YouTube, beleza? E aí a gente vai dar um npm start. O que isso vai fazer? Vai inicializar um servidor local temporário para a gente rodar o React. Então vamos dar um npm start aqui. Deixa eu inicializar. E aí vai carregar o nosso React App na porta 3000, o nosso servidor temporário, tá? Deixa eu carregar.
Show de bola, carregou, isso daqui é padrão. Vamos começar a brincar aqui. Deixa eu vir aqui abrir... O terminal já está aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, tá? Na verdade, eu nem precisava ter aberto outra janela do terminal, mas vamos lá. Eu vou agora na minha pasta que eu acabei de criar. Cadê ela aqui do app Teste YouTube? Foi essa pastinha aqui que eu criei. Vamos editar o arquivo aqui que a gente tem. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar dividido essas duas telas. Eu gosto de trabalhar assim, para vocês conseguirem ver os dois ao mesmo tempo. Então, deixa eu vir aqui, desse jeito aqui, assim. Vou manipular, deixar aqui, alinhado. Show de bola? Então, aqui, ó, vamos na pasta src para a gente entender app.js. Na verdade, ficou meio pequeno, vamos colocar, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho melhor, para vocês verem. Ó, então, aqui é exatamente o que está acontecendo. Ó, edit.app.js, né? Exatamente essa página que a gente está vendo. Então, se eu for mudar esse meu código aqui, ele já automaticamente vai dar um reload aqui para mim. Quer ver? Eu vou mudar. Olá da Dunk. Salvar. E tá aqui, Olá da Dunk funcionando 100%. Show de bola. Então, no caso aqui, eu vou ter que deixar aberto aqui o meu Visual Studio Code para mostrar para vocês aqui como é que funciona a lógica dos diretórios, mas é bem tranquilo. Então, beleza, a gente já sabe que está funcionando aqui. Vamos agora aumentar o tamanho aqui do nosso Visual Studio Code novamente. Eu vou dar aqui um Command B para voltar minha janelinha e, ó, olha que legal como é que é a estrutura do aplicativo do React. A gente tem a função app, obviamente você pode trocar o nome dessa função desde que você faça a exportação no final, tá pessoal? Aqui eu não vou me aprofundar muito, vou tentar fazer o tutorial de uma forma mais breve possível, mas basicamente no React a gente sempre precisa retornar o componente que está sendo renderizado. Então a gente tem a div class name que a gente chama de app, que seria a nosso componente principal, né, que a gente pode chamar. E aqui a gente tem um header dentro, certo? Aqui dentro eu poderia colocar absolutamente o que eu quisesse. Vamos salvar isso daqui para ver daí como é que fica aqui o nosso site. Olha, ele tá branco. Beleza? Então, se eu quisesse criar o meu menu, como é que eu faria isso? Eu poderia criar um componente chamado de menu. Então, eu criaria aqui um novo arquivo. Vamos criar um novo arquivo aqui na pasta src, que eu vou chamar de menu.js. Beleza? No menu.js, aqui a gente vai criar o primeiro componente de vocês. A gente vai dar um import aqui do próprio React, que sempre tem que ter, beleza? E aqui eu vou simplesmente copiar a lógica que eu tenho do meu app.js. Então, se eu quisesse aqui, ó, copiar isso daqui, dar um Ctrl+C, eu vou dar um Ctrl+V aqui. Eu vou chamar de function, pode ser menu. Deixa eu subir, deixa eu dar aqui menu, certo? E aí, aqui eu deixo colocar tudo isso daqui numa divpy. E aí aqui, por exemplo, eu poderia colocar o meu menu, certo? Eu poderia, inclusive, criar o estilo para ele aqui, div class menu. Eu poderia colocar um href. Eu estou no MacBook aqui, eu não tenho tanta agilidade para manusear aqui o teclado. Estou fazendo mais devagar. Home. Vou salvar. A gente vem no app.js agora e agora a gente quer utilizar o componente menu, certo? Como é que a gente faz? A gente importa isso daqui. Eu vou até tirar essa logo que eu não estou utilizando mais ela. Então eu dou aqui um import. Aí eu vou chamar de menu from. Aí o que eu vou chamar aqui? O meu arquivo que eu acabei de criar, que tá no diretório aqui menu.js. Vou colocar um ponto e vírgula no final, vou salvar. E aí como é que eu faço para chamar? A gente coloca aqui dentro o nosso menu que eu acabei de fazer. Deixa eu colocar em maiúsculo. E a gente fecha, eu vou salvar, vamos ver no meu navegador. E tá aí, home. Bacana, vocês aprenderam a criar o primeiro componente de vocês, tá? Então aqui é o menu, beleza? Aqui, mas e aí, agora, qual que é o próximo passo? Então, no React é assim, você vai trabalhando com componentes. Vamos dizer que cada arquivo seria uma parte do seu app, né? Seja, enfim, nativo ou até por causa que o React Native segue mais ou menos o mesmo princípio. Tem alguns detalhes, obviamente, mas é basicamente criando seus próprios componentes. Aqui a gente criou o menu, então aqui no caso seria sobre contato, beleza? Salvar. E aí, como é que a gente faz para utilizar isso? Ó, esse import app.css já está sendo importado, então
no caso, esse template aqui que a gente criou de React, ele já vem com o app.css pra gente pronto. Eu vou deletar simplesmente tudo isso daqui, por causa que isso daqui era aquela animação que a gente tinha, né? Da logo sendo rotacionada do React. Eu vou deletar tudo isso daqui. Eu vou estilizar o meu menu, então eu vou pegar aqui o meu menu, a classe que eu criei, e eu vou colocar um background, por exemplo, gray. Aí eu já vou vendo aqui sendo aplicado em tempo real. E é basicamente assim que você constrói um app utilizando React.js. Você cria os componentes, você importa, você tem o seu componente Py, que é responsável pela sua aplicação, e assim você consegue ir trabalhando. Ah, Gui, dá mais um exemplo então pra gente. Mostrou como cria um menu. Então como é que seria o corpo do nosso app? Poderia vir aqui e eu poderia chamar conteúdo, um componente chamado de conteúdo, que vai o próprio conteúdo do site. Então eu sigo esse mesmo princípio, eu dou um import aqui, eu dou um import aqui, eu chamo aqui, ó, conteúdo. Aí eu vou criar outro arquivo aqui, conteúdo, certo? E aqui eu vou mostrar outra forma de vocês criarem um componente. Eu vou chamar de conteúdo.js, tá? A gente tem que sempre dar o import React, eu vou dar aqui um Ctrl V aqui. E eu vou criar um const aqui, que é outra forma que a gente tem de fazer. Eu vou chamar de conteúdo, tá? Isso aqui é outra forma que tem, que é utilizando as arrows aqui. E aí eu dou um return, tá? E aqui o conteúdo eu poderia chamar, poderia aqui colocar uma div, class, conteúdo, fechei a minha div. Vou colocar um H2, aqui vai meu conteúdo. Beleza? Vamos salvar e vamos ver aqui na web acontecendo. Ó, failed to compile, aconteceu alguma coisa. A gente tentou importar o conteúdo JS e não deu. Simplesmente por causa que faltou a parte principal, que a gente dá um export aqui, senão não funciona nunca. A gente precisa dizer que a gente vai utilizar do export default, e aqui eu vou chamar de conteúdo. Salvar. E agora tá aí, funcionando 100%. Vocês criaram a primeira aplicação de vocês utilizando React e tem aí uma boa noção de como vocês conseguiriam dar sequência. Tá? O que fazer a partir daí? Se você está começando agora no mundo de desenvolvimento web, eu recomendo, obviamente, você aprender o front-end tradicional primeiro, montar o seu site realmente sem utilizar o React, para você entender como é que é a estilização, enfim, exatamente nos passos que eu mostro no curso de front-end, que faz parte do pacote Full Stack. Quando chegar a parte de JavaScript Framework, tem um módulo de React que daí eu ensino para vocês. Aqui é realmente para quem está interessado nessa tecnologia, que sabe, né, o poder dela, tanto para fazer site assim como aplicativos, né? Tanto que no curso de desenvolvimento de app da Dunk Code foca React Native. Então, tá aí esse mini tutorial aqui no YouTube para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram desse tipo de vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e confiram os links na descrição para os cursos da Dunk Code. Um forte abraço e até a próxima.